O Senhor te convida a adorá-lo. Só Ele é digno de toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória é para Ele. E nós estamos aqui nesta noite reunidos porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, porque Ele muito nos amou. Olhe para o seu irmão do lado e fala para ele assim: ó, Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. E nós desejamos em nosso coração estar cada vez mais perto de Deus. É que esta canção diz: eu quero estar perto de ti, Senhor, para sempre, toda a minha vida. Perto quero estar. Oh, aleluia. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Deixa eu adorar. Se render e te adorar. Deixa eu adorar. Tudo que há em mim. Levante suas mãos e diga: eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Oh, aleluia. Mas ainda é pouco sei, se comparado ao que ganhei. Deixa eu ver. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto eu quero estar na tua presença. Perto quero estar. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Junto aos teus pés. Oh, aleluia. Pois prazer maior não há. Me render a ti, Senhor. Me render e te adorar. Deixa eu ver. Tudo que há em mim. Diga: eu quero te ofertar toda a minha vida a ti, Senhor. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco sei, se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me
Levante suas mãos e adore o Senhor. Não me importa, Senhor. Não me importa. Não importa as circunstâncias. Eu te adorarei onde eu estiver. Adorarei o Senhor. Os pés de todo mundo. Somente a ti, Jesus, e eu te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Não me importa. Abacuque 2, versículo de número 1 diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, e nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós temos essa certeza, nós temos essa convicção em nosso coração. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade de podermos ouvir a Tua voz. Obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, para que o Senhor fale conosco, de forma coletiva e ao mesmo tempo individual. O Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Que o Senhor continue conosco e que o Senhor encontre nessa noite corações cuja terra seja fértil, para que a Tua palavra dê muitos frutos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês sobre Abacuque. Na verdade, eu já preguei inúmeras vezes sobre Abacuque, já escutei inúmeros sermões sobre Abacuque, porém é um livro da Bíblia que eu sou assim, extremamente apaixonado. É um livro que sempre fala muito comigo, sempre sou renovado quando medito e leio o livro de Abacuque. E quando você começa a estudar um pouquinho da história de Abacuque, no capítulo de número 1, nós vamos ver que Abacuque ele viveu em um período muito complicado, muito delicado. Judá estava vivendo um tempo de apostasia. Judá estava vivendo um período de violência, de corrupção, de injustiça. Judá estava vivendo realmente um momento difícil e Abacuque estava inserido nesse texto. Você, quando lê o capítulo de número 1 de Abacuque, você vai ver que se inicia com uma oração, com uma queixa. Na verdade, o livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus, onde ele expõe para Deus as suas queixas, onde ele expõe para Deus tudo aquilo que ele acha que está errado, que está acontecendo à sua volta. Ele realmente abre o seu coração diante do Senhor. É um diálogo entre o profeta e Deus. E no capítulo de número 1, no verso de número 1, nós vamos ver que Abacuque inicia o livro dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu clamarei e o Senhor não irá atender o meu pedido? Abacuque então começa a expor a situação que se encontra Judá. Ele fala assim: olha, existe injustiça em Judá, maldade, destruição, violência, a lei se enfraqueceu, não há mais punição para aqueles que transgridem a sua lei. Os juízes se venderam, a violência está tomando a cidade, e Abacuque ele clama, ele se volta a Deus e expõe todo esse quadro, expõe toda essa situação. Irmãos, e não é muito diferente dos dias atuais. A pastora Renata estava falando aqui, o pastor comentou um pouco aqui, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu não preciso falar muito, vocês estão acompanhando pela televisão, a nossa política, o estado que se encontra, a nossa lei sendo enfraquecida, o Estado tentando desconstruir a família, tentando tocar na inocência das nossas crianças. Nós estamos vivendo dias de Abacuque, um período complicado, um período delicado,
Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Abacuque era um profeta. E normalmente o profeta, ele tem como obrigação levar a mensagem de Deus para o povo. Só que nesse caso agora Abacuque ele faz o inverso. Abacuque ele olha toda aquela situação, toda aquela calamidade, e Abacuque ele se coloca na posição, e ele agora leva diante do Senhor a queixa dele e a queixa do povo. Abacuque como profeta, quando você começa a ver no Velho Testamento, todos os profetas são levantados por Deus, irmãos, para trazer uma mensagem de exortação, uma mensagem de juízo, para alinhar o povo, colocar na direção e no caminho certo. Porém Abacuque não, com Abacuque foi diferente. Abacuque ele vê toda aquela situação, ele vê a violência, ele vê a lei sendo totalmente deturpada, ele vê a calamidade, ele vê a injustiça, ele escuta a queixa daquela nação, onde o justo sofre, o ímpio prospera. Ele agora se coloca diante do Senhor e apresenta a sua oração diante de Deus. Ele fala: Senhor, até quando? Até quando eu vou orar, eu vou clamar e o Senhor não irá me responder? Abacuque ele começou a agir totalmente fora do padrão. Mas quando você começa a estudar um pouquinho, e no original o nome de Abacuque significa abraço, você começa a entender algumas coisas. A Bíblia não nos fala muito sobre Abacuque, a sua origem, quem foram os seus pais, de onde ele veio. Mas a Bíblia fala do seu significado, do seu nome. E naquele tempo, irmãos, o nome ele tinha um poder muito grande, não é como hoje, né? Vou colocar o nome do meu filho de Pedro, porque eu acho Pedro bonito. Não, naquele tempo o nome tinha um propósito. Revelava aquilo que a pessoa seria, o caráter da pessoa, o propósito da pessoa. E o significado de Abacuque é abraço. Nós não sabemos, irmãos, se talvez esse nome foi dado porque quando a mãe, assim que ele nasceu, a mãe o abraçou, ou porque ele não teve pais e alguém o criou. Nós não sabemos, mas uma coisa nós podemos ver aqui, uma coisa nós podemos entender aqui, o que na verdade Abacuque estava pedindo para Deus, orando a Deus, falando: Senhor, abrace a nação de Judá. Ele clamava e falava: Deus, abrace essa nação. Essa nação precisa do seu abraço, essa nação precisa do seu aconchego, essa nação precisa de ti. Senhor, até quando eu vou clamar? Até quando eu vou clamar? O Senhor não vai responder. E o que nós precisamos atualmente, irmãos, é de cristãos que sejam dispostos a abraçar. Cristãos que sejam dispostos a abraçar o próximo. E quando eu falo em abraçar, meu irmão, é envolver, é estar junto, é se compadecer. Nós precisamos de cristãos dispostos a abraçar. Irmãos, o que nós precisamos é abraçar a nossa cidade. Nós precisamos abraçar o próximo. Cubatão não precisa de cristãos que critiquem, mas Cubatão precisa de homens e de mulheres que abracem essa cidade. O Senhor te colocou aqui para isso, meu irmão. Para você abraçar essa cidade, para você abraçar a causa de Cristo, para você abraçar o Evangelho e propagar o reino de Deus. Abacuque significa abraço, e era isso que ele estava fazendo. Ele estava orando diante do Senhor e falou: Senhor, olha a situação de Judá, tenha misericórdia. Até quando nós vamos clamar e o Senhor não vai fazer nada? Essa era o pensamento de Abacuque. Ele estava desesperado, irmãos. Escuta aqui, ele estava desesperado, ele tinha que desabafar, e Abacuque procurou a pessoa certa, a melhor pessoa, ele procurou Deus. Se é para desabafar, irmãos, se é para abrir o coração, abra diante do Senhor. Escuta aqui, Deus não vai ficar dodói contigo não, se você se queixar para Ele. Deus não vai ficar magoado não, mas Deus Ele quer ouvir da tua boca aquilo que está no seu coração. Seja sincero com o Senhor. Foi isso que Abacuque fez. Ele colocou tudo diante do Senhor, irmãos. Abriu o coração dele diante de Deus. E depois que ele faz isso, nós vamos ver ainda no capítulo de número 1, que Deus responde. Deus, ele dá uma prévia do que iria fazer com a nação de Judá. Deus fala assim: Abacuque, fica tranquilo. Eu estou no controle, eu estou vendo tudo aí. Eu estou vendo a situação que você está enfrentando, Abacuque, e eu já bolei um plano, eu já tenho um plano para você e para a nação. Eu já sei como eu vou agir para
trazer novamente juízo, trazer um alinhamento sobre Judá. Eu já sei, Abacuque, fica tranquilo, olha aqui, Abacuque, o plano é bem simples. Eu estou trazendo os babilônios, uma nação cruel, uma nação terrível, uma nação impetuosa, e essa nação aí, ela é uma nação pagã, viu, o Abacuque? E essa nação vai vir então, e ela vai trazer juízo sobre vocês. Ela vai trazer juízo sobre a nação de Judá, sobre o povo. Fica tranquilo, Abacuque, o plano é bem simples, é bem tranquilo, já está tudo esquematizado aqui, eu vou resolver o problema. Eu vou trazer juízo, o povo vai se consertar, o povo vai se voltar para mim, mas vai ser dessa forma aqui, Abacuque. E aí, irmãos, quando Deus, ele fala para Abacuque o plano, olha o que Abacuque diz no versículo número 12, acompanha aí. Versículo número 12 do capítulo número 1. Senhor, diz Abacuque, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Olha lá. Abacuque abre o coração diante de Deus. Expõe para o Senhor tudo aquilo que está carregando a sua alma. E aí Deus então fala a Abacuque, eu vou trazer juízo, eu vou trazer conserto, só que eu vou usar os babilônios para isso. Aí Abacuque fala assim, não Senhor, em outras palavras Abacuque está dizendo, Deus, calma aí, você não entendeu, tu vai trazer os babilônios, nação cruel, pagã, nação injusta para trazer juízo e conserto sobre um povo justo. Em outras palavras Abacuque está dizendo, Deus, você não está sabendo muito bem o que você está fazendo não. Tem alguma coisa errada aí nesse plano, você tem que ver direitinho aí. Você tem certeza que é isso? É isso que o Senhor quer fazer? O Senhor é tão puro, é desde a eternidade, os seus olhos não podem contemplar o mal, e o Senhor quer usar os babilônios para trazer juízo sobre nós. Essa é a introdução, irmão, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Porque o que me chama a atenção, e no livro de Abacuque, é o capítulo número 2. O que me chamou a atenção dessa vez, de outras vezes eu tenho ministrado essa palavra, foi exatamente o capítulo número 2, agora nos versículos número 1. Olha o que Abacuque disse: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. E como tema, eu gostaria de dar essa mensagem nessa noite, permanecendo em Deus. Permanecendo em Deus. E eu vejo algo aqui muito interessante. O profeta Abacuque, mesmo sem entender os planos de Deus, no capítulo número 2, ele diz assim: mesmo sem compreender o que Deus está fazendo, mesmo sem entender o que o Senhor está planejando, eu vou continuar no meu posto de sentinela. Eu vou permanecer no meu posto de sentinela. Na verdade, aqui, Abacuque está fazendo uma comparação com o sentinela que ele corria para a torre de vigia. E ele ficava da torre, então, observando, guardando a cidade. E da torre ele tem uma visão muito ampla, uma visão muito boa, é uma torre alta, fortificada. E da torre, irmãos, o sentinela, ele consegue enxergar tudo, ele consegue enxergar se os inimigos estão por vir, ele consegue enxergar se tem algum mensageiro se aproximando. E outra coisa muito interessante, que o sentinela não pode dormir, o sentinela não pode cochilar, o sentinela tem que estar atento em todo o tempo. E Abacuque está dizendo agora assim: olha Deus, eu não entendo, eu não consigo compreender os seus planos, eu não consigo compreender os seus caminhos, eu não sei qual rumo que isso vai chegar, qual direção que isso vai chegar, eu não sei, Senhor, eu não consigo discernir, mas uma coisa eu vou fazer,
eu vou permanecer no meu posto de sentinela. Eu vou continuar na torre, eu vou continuar observando e aguardando, eu vou permanecer aqui. Sabe o que acontece, irmãos? Nessa caminhada com Deus, e fazem 10 anos que eu me converti, e eu aprendi algo muito valioso durante essa jornada, que o importante, em todos os percalços que nós enfrentamos, todas as lutas, as quedas, as vitórias e as derrotas, o mais importante disso tudo é você permanecer. Não importa o furacão que passe, não importa a tempestade que você enfrente, não importa as lutas que você venha enfrentar, mas se você permanecer, você vai alcançar a sua vitória. O que Abacuque estava falando assim: Deus, eu não entendo nada, eu não sei para onde ir, eu não tenho um lugar para buscar abrigo e refúgio. Senhor, eu não estou compreendendo os seus planos, mas eu sei de uma coisa: quando eu for para a torre, eu sei que lá vou ter segurança, e de lá eu vou aguardar uma resposta do Senhor. Irmão, está difícil para você? Também está difícil para mim. Você acha que foi fácil estar aqui? Você acha que é muito fácil ser cristão? Não, irmãos, não é nada fácil. Talvez você não entenda o plano de Deus hoje, como muitas vezes também eu não consegui entender, e algumas coisas ainda eu não entendo, e eu falo para Deus: Deus, eu não entendo algumas coisas que eu passei, e eu abro meu coração para Deus, eu exponho tudo para o Senhor, mas uma coisa eu continuo fazendo todos os dias. Eu falo: amor, nós vamos continuar na nossa posição de sentinela, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou continuar na torre, vigiando e aguardando uma resposta de Deus para a minha vida. Era isso que Abacuque está nos ensinando aqui, irmãos. Quando a dificuldade surgir, quando a luta surgir, quando você não entender os propósitos de Deus, porque nós queremos, por muitas vezes, entender, nós queremos compreender, nós buscamos discernir tudo, todos os passos, todos os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, nós sempre procuramos discernir, mas nem sempre nós vamos conseguir, nem sempre Deus vai nos revelar, às vezes Ele vai ficar em silêncio, mas que você não saia da sua posição, que você continue e que você permaneça sempre em Deus. João, ele diz, no capítulo número 15, ele fala sobre a videira, e nesse texto João repete por 12 vezes a palavra permaneça, permanecerão, permaneçam. O importante, meu querido, é você permanecer. O importante é você permanecer em Deus. Entra ano e sai ano, permaneça em Deus. Surgem movimentos novos, acabam e vêm outros, mas o importante é que você permaneça em Deus. Surgem heresias, pastores pregando mentiras, movimentos, o mundo gospel está aí, as dificuldades chegam, mas se você estiver enraizado na palavra, você irá permanecer na videira verdadeira. O segredo, irmãos, é permanecer. O segredo é você continuar, é você prosseguir, é você deixar as coisas que atrás ficaram e fixar os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. O segredo é permanecer, irmãos. Eu vejo assim, nós assim temos uma dificuldade muito grande quando Deus não realiza aquilo que nós pedimos, ou quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle, ou quando não entendemos o que Deus está fazendo, a nossa primeira atitude é se afastar dos caminhos do Senhor, é se desviar, é voltar para as velhas práticas. Não damos continuidade, mas quando você continua, irmão, quando você mantém na posição, quando você continua aquilo que o Senhor propôs para você, você vai adquirindo bagagem, você vai adquirindo experiência, você começa a discernir, você começa a entender a voz de Deus, as situações vêm, você não se apavora mais, sabe por quê? Você sabe que existe uma torre na qual você pode correr e aguardar a resposta de Deus para a sua vida. Mas para isso nós temos que permanecer. O apóstolo Paulo diz, quando ele escreve para Timóteo, a sua última carta, antes dele ser
oferecido como uma oferta a Deus, antes dele ser entregue como sacrifício vivo, ele fala assim para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O importante nessa corrida, irmãos, não é você chegar em primeiro, mas é você terminá-la. O importante nessa corrida não é você ser o primeiro colocado e pegar o troféu, o importante é você permanecer correndo. Você já viu os caras na maratona, irmãos? Quantos aqui gostam de caminhar ou correr? Esse povo sedentário, irmãos, misericórdia. Correr, caminhar, né? O pessoal gosta, eu não gosto. Eu estou meio barrigudo assim, irmão. Mas assim, uma vez eu fui caminhar lá no pole com a minha esposa. E minha esposa é atleta, né, amor? Só que eu fiquei reparando uma coisa lá, irmãos, quando estava correndo lá no pole. Iam rápido, outros iam devagar, e eu ia quase parando. Mas assim, no final, eu consegui completar a volta lá. Eu dei a volta todo dia no negócio lá, correndo lá em volta lá. Corri, andava, corria, parava um pouquinho, tomava uma água, continuava. Corri, irmãos. Dei 5 voltas lá. Cheguei em casa, pedi uma pizza, uma coca, e arrepiei. Para dar aquela equilibrada, Maria, isso aí. O importante, irmãos, é que eu consegui chegar no objetivo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo está falando: olha, a vida de um cristão é feita de lutas. Vocês vão enfrentar adversidades, vocês vão enfrentar combates ferrenhos, vocês vão enfrentar tempestades, vocês vão ser lançados em fogueiras, vocês vão ser lançados em covas de leões, vocês vão ser açoitados pelo nome de Jesus. A vida de um cristão é uma vida de combate, de luta. Eu combati um bom combate, e a vida do cristão também é uma corrida, porque Deus coloca diante de nós um propósito, um ministério, e nesse propósito, escuta aqui, irmãos, Paulo está dizendo: nesse propósito, eu não cheguei em primeiro não, mas eu consegui terminar a corrida que Jesus propôs para mim. Eu preguei a palavra, eu levei o evangelho que cura, que transforma, que batiza e que liberta o homem. E eu guardei a minha fé pura, genuína, não corrompi ela, eu guardei comigo. Talvez se você entrou aqui nessa noite pensando em parar, pensando em desistir, meu irmão, eu quero encorajar você nessa noite a permanecer nos caminhos do Senhor, a permanecer na palavra, a permanecer no evangelho de Cristo Jesus. O importante é permanecer, irmãos. E quando eu vejo aqui, está ainda no capítulo número 2, Abacuque diz: aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Aqui eu fiquei apaixonado por isso, irmãos. Abacuque, ele diz assim: eu vou aguardar aqui da torre, eu vou aguardar porque eu tenho certeza que Deus vai me responder. Eu tenho convicção que todas as minhas queixas, as minhas petições, o Senhor irá responder. Só que o que salta aos meus olhos é a palavra aguardarei. Tem que aguardar. Deus vai te responder, irmãos, mas você tem que aguardar. Oração, ela só se inicia quando você termina de falar e fica em silêncio. O problema é que nós não temos paciência. O problema é que nós não sabemos aguardar. Deus vai responder a sua petição, meu irmão. Só que para isso nós precisamos aguardar. Você tem total liberdade hoje de chegar diante do Senhor e expor tudo aquilo que está no seu coração. Só que a oração realmente, ela só vai se dar início quando você cessar, quando você ficar em silêncio, e em silêncio você aguardar Deus falar no teu coração. Porque oração não é um monólogo, oração é quando Deus fala contigo, e Ele pode falar ao seu coração, Ele pode falar através da sua palavra, mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: é necessário que você aguarde. Que você só saia da torre, irmãos, depois que Deus falar contigo.
depois que Ele te dá uma direção, depois que Ele te der uma diretriz. Só saia da torre quando Deus falar, quando Deus te direcionar. A oração se inicia, meu irmão, quando você para de falar por um instante. Já tentou fazer isso? Já tentou, irmãos? Esse mês foi um mês para mim, onde eu pude experimentar, e eu pude entender o que significa isso. Porque diante das dificuldades que estavam diante da minha vida, eu orava a Deus, e eu falava assim: Senhor, eu não consigo ouvir a Tua voz, eu não consigo, e eu falava a Deus, eu orava, e nada, irmãos. Então chegou um dia lá que eu não tinha nem mais palavras, eu só fiquei em silêncio naquele quarto de hotel, sozinho, eu fiquei em silêncio naquele quarto lá, irmãos, e em silêncio, e eu não conseguia ouvir nada, e Deus em silêncio para mim, e eu em silêncio, e eu ficando lá agoniado, irmãos. E sabe o que aconteceu? Deus continua em silêncio até agora para mim, não respondeu minha queixa ainda. Mas estou aguardando. Você consegue entender isso? Eu estou aguardando. No tempo certo, Deus vai falar comigo. No momento certo, Ele vai falar. Eu estou no posto de sentinela ainda. Eu estou esperando. Eu não sei quando, não sei como, mas uma coisa eu tenho certeza, Ele vai falar comigo. Irmãos, fica tranquilo, Deus vai falar com você, não te deixa sozinho não. Ele prometeu que estaria com a igreja até a consumação dos séculos. Deus vai falar com você. Aguarde, se mantenha no posto de sentinela, aguarde uma resposta de Deus. Ah, Renan, mas se Deus não responder, glória a Deus do mesmo jeito, Ele não tem obrigação nenhuma de responder a sua queixa. O salmista disse: olha, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha oração. Só o fato dEle nos ouvir, já para a gente amá-lo e glorificar o nome dEle. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja o mundo está nas palmas de suas mãos, Ele ouve a oração de um homem pecador, miserável como eu. Só o fato de Deus nos ouvir, irmãos, já é motivo para nós nos alegrarmos. E Ele pode muito bem não te responder. Lembra de Jesus na cruz do Calvário? Quando Ele bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Deus não respondeu a oração do seu filho, ficou em silêncio. Só que foi no silêncio de Deus que Ele conquistou a maior vitória da humanidade. Então entenda uma coisa nessa noite, meu irmão. Permaneça, porque Deus, Ele irá falar ao teu coração, e se porventura Ele não falar, entenda que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom para com você, Ele continua sendo bom para com a tua família. Os caminhos de Deus são bem mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são bem maiores do que os nossos pensamentos. O que Ele tem para nós não são pensamentos de guerra, mas são pensamentos de paz. O que Ele tem para nós, irmãos, é algo muito maior do que nós podemos imaginar ou discernir aqui. Permaneça. Só que Deus foi bom com Abacuque aqui. Você vai ver que no versículo de número 2, do capítulo de número 2, o Senhor responde à oração do profeta. E o Senhor disse assim: Abacuque, escreva a visão aí, escreva a visão que eu vou lhe dar, escreva essa visão e grave-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Essa é uma tradução mais, é uma linguagem mais tradicional. Escreva a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Na NVI está escrito: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Só que eu achei interessante essa onde está escrito para escrever de uma forma que até quem passe correndo consiga entender. Deus está falando assim: olha aqui, Abacuque, eu vou te dar a resposta que você quer, eu vou te dar uma visão, e você vai escrever
de uma forma onde todos consigam ler, até quem passe correndo consiga enxergar. Eu fiquei imaginando, irmãos, eu acho que a única forma era de Abacuque, para Abacuque conseguir fazer isso, era fazer um outdoor, né? Acho que aqui foi o primeiro outdoor, que a gente pode, assim, ter uma base, está aqui no livro de Abacuque. Porque você só consegue ler alguma coisa se for um outdoor, algo muito grande. E Deus fala, Abacuque, você vai escrever a visão que eu vou lhe dar. É a resposta que você tanto pediu. Escreva da seguinte forma, Abacuque. Escreva aí, os maus não terão segurança, mas o justo viverá pela fé. Escreva aí, Abacuque, para que todo mundo possa ler e todo mundo possa entender. Eu tenho uma promessa para você, eu não esqueci dessa promessa. Essa promessa tem um tempo certo para se cumprir, ela pode até aparentar que está demorando, mas eu estou no controle de toda a situação. Escreva aí, Abacuque, os maus não terão segurança, mas o justo viverá pela fé. Escreva aí, Abacuque, para todo mundo ler. Escreve aí, Abacuque, bem grande. Eu não esqueci da promessa, Abacuque. Tu acha que eu esqueci que eu prometi que iria trazer castigo sobre os babilônios? Tu acha que eu esqueci disso? Tu acha que eu não estou vendo toda a situação, não tenho controle? Abacuque, fica tranquilo, Abacuque. Escreve bem grande aí que é para a nação entender, para a nação ler. Que os babilônios agora podem até estar por cima da situação, mas os maus não terão segurança. Mas o justo viverá pela fé. Pela fé, irmãos. Você vive pela fé, meu irmão. Você não precisa ver, você não precisa tocar, as circunstâncias e as situações não te influenciam. Você vive pela fé. Abacuque, o justo vai viver pela fé. Abacuque, eu estou pedindo para você nesse momento, escreva aí, porque eu quero que você confie em mim, deposite a sua esperança em mim, Abacuque. Fala para a nação aí, Abacuque, que eu estou no controle, eu não perdi a direção. Irmãos, escuta aqui, Deus não perdeu a direção da sua vida, Deus não perdeu o controle da tua família, Deus não perdeu o controle na cidade de Cubatão, Deus não perdeu o controle da situação do nosso país. O justo, ele viverá pela fé. Aleluia! Deus, ele não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas, meu irmão. Permaneça no posto, permaneça na posição de sentinela. É isso aí que Deus fala para Abacuque. Abacuque, eu quero que todo mundo entenda, que todo mundo leia, para que todos tenham a fé, sabe, novamente revigorada. Talvez você entrou aqui meio desanimado nessa noite, irmãos. E quantas vezes eu entrei no culto desanimado, hein? A gente entra desanimado, a gente entra às vezes abatido, cansado, sem motivos para cantar uma bela canção. Quantas vezes, irmãos? Só que quando você vem para o culto, você recebe a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você vai ver que Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí você vai ver Pedro dizendo: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aí tu vai ver o salmista dizendo: olha aqui, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Sua palavra, Senhor. Aí tu vai ver Paulo dizendo que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante que qualquer outra espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, irmãos. A palavra de Deus te traz vida. Se você entrou aqui nessa noite fraco, você vai sair vivificado pelo poder que há na palavra de Deus. É a palavra, irmãos. É isso que Deus está falando para Abacuque. Abacuque, escreve aí, Abacuque: os maus não terão segurança, mas o justo viverá pela fé. Todo dia que vocês estiverem desanimados, que vocês estiverem cansados, pensando em desistir, pensando em sair do caminho, vai lá no outdoor que Abacuque construiu e leia: o justo viverá pela fé. Está cansado, irmãos? Leia a Bíblia.
Está desanimado? Venha para o culto. Está pensando em desistir? Leia a palavra. Ore, irmãos. Você vai ser revigorado pelo poder que há na palavra. Deus fala assim: Abacuque, eu não esqueci. Eu fiz uma promessa há muito tempo atrás. E eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Fique tranquilo, que eu vou trazer juízo sobre os babilônios. E no capítulo de número 3, no versículo de número 17, já estou terminando. Abacuque agora, no capítulo de número 3, ele faz uma oração a Deus, e depois de ter esse discernimento, esse entendimento, depois que o Senhor falou com ele agora muda a sua oração. Ele diz assim no capítulo número 3, no verso de número 2: Senhor, ouvir falar da sua fama, tremo diante dos seus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele começa a falar da grandiosidade, do poderio e da glória de Deus. E agora aqui Abacuque, irmãos, ele deixou de se queixar para o Senhor. Abacuque agora ele entendeu o projeto de Deus, mesmo sem entender. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Abacuque entendeu mesmo sem entender, porque ele não conseguia entender como uma nação ímpia ia trazer juízo, mas ele conseguiu entender uma coisa, que ele não tem que entender, ele tem que viver por fé. E ele falou: Deus, eu vou viver por fé, isso eu entendi. E aí quando ele entende isso, que ele agora tem que viver por fé, que ele não vai conseguir chegar aos pensamentos de Deus, no capítulo número 3, no versículo número 17, ele faz uma das orações mais lindas que existe na Bíblia. É maravilhosa, Kézia. Essa oração aqui, irmãos, ela mexe comigo, porque é a oração de quem realmente vive pela fé, é uma oração de quem realmente entendeu que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. É a oração de um homem, irmãos, que foi sincero com Deus, que abriu seu coração para o Senhor, que expôs tudo aquilo que estava incomodando o seu interior. De um homem falho e pecador como nós, que teve coragem de chegar diante de Deus e se queixar diante do Senhor, e falar assim: Deus, eu não consigo entender como o Senhor continua omisso diante de tudo isso. Aí depois Abacuque chega diante de Deus e fala: Deus, os planos do Senhor são meio loucos, não dá para entender, o Senhor não está batendo bem. De um homem que teve essa coragem de abrir o coração para Deus, ao invés de ficar murmurando para o próximo, ele chegou diante do Altíssimo, irmãos, e agora o Altíssimo mostra para ele, se revela a ele, e ele compreende que ele foi chamado para viver por fé. E agora no versículo de número 17, Abacuque ele diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. É de quem vive por fé isso aqui, é de quem tem fé, é de quem crê que Deus está no controle, é de quem crê, irmãos, que Deus está cuidando da situação, é de quem crê, irmãos, que às vezes o mar pode até te submergir, mas aí vem Jesus andando sobre as águas e te traz novamente. É de quem crê, irmãos, que no momento que ele está cansado e aflito, ele vai lá no outdoor e lê: o justo viverá pela fé. Essa oração aqui é de quem crê que Deus está no controle, e Ele é soberano, Ele tem o domínio da sua vida. Isaías diz que Deus está sentado em um alto e sublime trono. Nós estamos passando por momentos de crise financeira, crise política, crise espiritual, é maremoto, é terremoto, mas nada disso abala o reinado e o trono de Deus.
Ele continua assentado em um alto e sublime trono, inabalável. Ele não perde o controle. Isso daqui é uma oração de quem crê que Deus tem o controle e o domínio de todas as coisas. Eu quero orar com vocês nessa noite e pedir para que o Senhor nos ajude a permanecer nele. Permanecer em Deus, independente das circunstâncias, independente das lutas, porque este é o triunfo da fé. Confiar em Deus nas horas escuras, confiar em Deus nas provas mais agudas, permanecendo sempre em Cristo e olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso triunfo, irmãos, como igreja. É permanecer, ainda que você não entenda. Permanecer e aguardar nele, na torre de vigia. Porque lá da torre, ele vai trazer uma resposta para você. Estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou.